Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Área Política, comigo, Sueli Braga, aqui com espaço de frente com o empreendedorismo. Vamos ter hoje uma excelente entrevista com a Bianca Mota. A Bianca, ela é administradora de empresa, design de interiores e proprietária da Bianca Mota Decorações, empresa especializada em cortinas e persianas sob medida. Com um olhar atento aos detalhes, a paixão por transformar ambientes, a Bianca tem como missão criar espaços mais aconchegantes, sofisticados e funcionais, levando conforto, elegância e bem-estar para cada cliente através de projetos personalizados. Muito bem-vindo, Bianca. Fica à vontade, fica tranquila. Obrigada. E me conta aqui, Bianca, quem é a Bianca além da decoração, além desse design? Fala pra gente quem é a Bianca. Então, sou mãe, né? Esposa, sou uma pessoa que valorizo muito a família, né? Valorizo a casa, estar recebendo as pessoas que eu gosto, que têm afinidade. Eu valorizo muito estar socializando Nossa, que as maravilha. relações. Você tem filhos, casada, veio de BH mesmo. Isso, eu nasci aqui em Belo Horizonte, né? Olha, E agora eu tenho uma filhinha de 1 ano e 2 meses. nossa, que maravilha. E me conta, como nasceu sua paixão aí por, né, por design? Como começou? Qual a idade você tinha? Como que foi esse início seu aí? Então, a gente começou, deixa eu me recordar. É muito Eu, tempo, né? é muito Nossa, a gente tempo, estava conversando, até a gente lembra de algumas é, coisas, parece que o tempo tá passando tão rápido, tão né, que a gente nem rápido. sente. Tem mais de 15 anos que eu tô na área. Aí, Sim. primeiramente, começou com a sociedade, né? Era uma empresa familiar, então eu tinha sociedade com as minhas cunhadas. E no começo era Cortinas Líder. Foi assim Olha, que surgiu a Bianca Malta Decorações. isso. Então, no decorrer aí, que eu acho que não vou falar muito assim de datas, que eu sou ruim para isso. Claro, fica tranquila. Mas, nossa, mas é bastante tempo, né? A gente até Bastante falou tempo. que né, a líder ali na região do Castelo, eu até Isso, é no morei lá, a gente veio Castelo. conversando e foi relembrando ali, né, quando começou o bairro, e você praticamente, né, foi ali bem novinha. E Eu acredito aí, que eu tinha uns 23 olha para aí pra você 24 ver. anos no máximo. Tinha acabado de formar, então. Aí elas já tinham a loja que Olha, tinha uma filial em Betim, né? olha. Aí eles estavam precisando de um sócio aqui na região do Castelo, que era um bairro novo também, né? Uhum. Aí surgiu essa oportunidade, né? Até agradeço muito as minhas cunhadas por essa oportunidade, porque foi daí que eu me encontrei com a decoração, com as cortinas, né? Com interiores. Então, passou um tempo, eu tive essa necessidade de caminhar sozinha, de uma coisa, algo pra mim, sabe? Mais personalizado mesmo, né? Eu vejo Isso, que seu trabalho ele é bem direto, né? Direcionado, personalizado, cuidado, né? E aí você se encontrou de estar isso. caminhando aí nessa jornada. Aí depois que eu comecei a trabalhar com as cortinas, que eu vi que era uma coisa que me completava, né? Emocionalmente, financeiramente, em todos os aspectos da minha vida me preenchia, eu comecei a fazer o design de interiores. Olha Aí eu só, aperfeiçoei mais, né? Me descobri mais. E depois que eu tive essa necessidade de caminhar sozinha, que surgiu a Bianca Mota Decorações, que foi algo que eu quis pra mim, né? entendi. Uma loja com as minhas ideias, com a minha O cara, seu né? Com a estilo. minha E personalidade. aqui, e aqui vocês estão localizados em qual região? Hoje, atualmente, a gente tá no Carlos Prates, né? Olha que maravilha. A gente tem um showroom lá, estilo de casa, muito bem montado. Isso é bem bacana. O cliente, quando ele chega, ele consegue visualizar o que vai ser entregue na casa dele, porque nós temos ambientes montados, Ah, olha só. sala, espaço gourmet, lavabo, Olha com só todos que os nossos maravilha. produtos. Então, quando a pessoa chega lá, né, no seu showroom, né, Uhum. então ele já tem uma noção até assim, por exemplo, do gosto, né, seu, né, de estar mesmo personalizado, de você ter aquele cuidado, de fazer assim, já personalizado para o cliente, né? Isso, que a gente trabalha só sob medida. Entendi. E que diante dessa história sua, né, que você falou que começou ali, agradece pelas suas cunhadas, o que mais te motiva assim nessa profissão assim, apesar de todos os desafios que a gente sabe que acontecem no mercado? Então, é muito prazeroso trabalhar com a decoração, porque a gente entra no lar ali da pessoa, a gente se depara com a transformação.
a gente fica com um pouco do cliente, a gente leva um pouco, traz um pouco, então engloba muito conhecimento de tudo, sabe? Uhum. A gente se relaciona com o cliente para estar ali lidando com aquele ambiente. Então é prazeroso no sentido de que a gente está ajudando o cliente a realizar os sonhos, a gente está decorando a casa do cliente. Então, assim, lidar com a decoração o bem-estar do cliente, oferecer isso para ele é muito bacana, E é sabe? legal que essa área É sua, gostoso. você vende um sonho, né? É um Nós sonho. vendemos um sonho. É bem... Você vende um sonho, porque a É, pessoa, às vezes, é igual eu já fiz lá em casa, você imagina algo e aí você tem que passar essa ideia né? De um sonho de vida. é um sonho, é um conforto, é tecnologia. Então, assim, as expectativas do cliente geralmente são muito grandes, né? Uhum, Porque ela se programa para fazer aquilo ali. claro. Então, é tudo isso que engloba, né? Mas é Uhum, muito gostoso a entendi. gente trabalhar com o que é belo. E no seu início, assim, que você começou a empreender, quais foram os seus desafios aí na Bianca? Foram muitos desafios. Eu imagino. Até difícil, assim, você A mais pautar. novinha, começando, É, né? Já quis já caminhar. é tudo. Foi a falta de experiência, de capital, entendeu? Então, assim, eu acho que todo empreendedor passa por isso, as questões da economia do país mesmo, que oscilam muito. Então, os desafios sempre existiram, não foram fáceis, Nossa mas Senhora. Deus no controle sempre. Verdade. E me conta, você lembra do seu primeiro cliente, assim, que você atendeu? Porque sempre fica, né, É. aquela expectativa, será que vai estar certo? Será que vai ser assim? Como que é? Você ficou nervosa? Você lembra do seu primeiro cliente, assim? Ou um cliente especial que você... Então, de cortina, como começou a loja antes de ser a Bianca Malta Decorações, eu me recordo, sim, do primeiro cliente, porque eu não tinha muito conhecimento. É, Então, a gente vai naquele foi nervoso. isso. No começo, os cálculos eram calculados na mão, então se tinha que fazer rápido. Hoje, graças a Deus, tem sistema. Então, assim, mesmo você sabendo calcular na mão, tem um sistema que faz isso para você. Sim. Então, era muito complexo, você saber a largura de tecido, para você poder fazer o cálculo, para você fazer um orçamento. E como não tinha o WhatsApp, era outra Outra... época. Oh, a impressão às vezes que eu tava em Era outro mundo. muito Nessa orçamento na mão impressão. que fazia e passava no carbono. Aí você fazia ali e Nossa. tal, e tirava uma cópia Era e assim, eu levava de lembro. volta. Hoje é diferente. Você vai no cliente, você faz aquela visita, você seleciona o orçamento, você não faz na hora o Sim, orçamento. Você leva, né? Igual hoje na loja tem um setor que faz só os orçamentos, depois manda para o cliente. Então é sim, por WhatsApp, por e-mail, é outra dinâmica. Então na época você tinha que se virar nos 30, claro. né? Aí fui, calculei, fiz e fui Ela descobrindo foi a pessoa foi na na loja ou foi na raça. casa, você foi na casa dele? Foi na Na casa casa dele. deles. Porque tem essa necessidade disso aí até hoje, né? Claro que, como hoje as pessoas têm o projeto, elas levam muito na loja e fazem aquilo ali. Uhum. Mas na época, eu fui, tirei as medidas, outra coisa, né? Muito medo de errar as medidas. Se você erra as medidas, como que Perde faz? tudo, né? Perde tudo. Então surgiu um nervosismo, mas foi, né? Desenvolvendo ali. Foi. Aí deu certo. Deu Ai, meu Deus certo. do céu. Deu aquele friozinho na barriga, aquele, ai, Sempre. meu Deus do É. céu. E você, assim, em algum momento você teve medo de não dar certo, assim, o que você vive? Então, como eu falo isso? Às vezes a pessoa até fala, ah, mentira. Não, não é mentira. Eu É nunca porque tive você medo. olhando pra você assim, minha filha, você, né? Não dá pra acreditar mesmo. Mas a gente sabe que tem uns desafios nossos, né? Tem, mas eu sempre senti que isso era o meu propósito. Então eu nunca tive medo de, ah, não dá certo. Eu sempre acreditei e sempre trabalhei confiando nisso. Entendi. E como é que é a concorrência aí? O que que você acha? É desleal? Ou depende, é relativo? Tem algum, tipo assim, igual sempre todo mercado tem é, as pessoas concorrentes, né? Alguma rinchazinha? O que que você sente nesse mercado? Então, a concorrência sempre vai existir. Eu acho Uhum, que mera concorrência a gente tem que fazer nosso melhor e se destacar e criar diferenciais para estar à frente. Porque todo mundo tentando, né? uhum. Então, é isso. Eu acho saudável a concorrência para a gente sempre estar à frente, sempre estar buscando novidade. Para o cliente, então, isso é muito bom também. Verdade. E eu acredito que a Bianca Malta Decorações está à frente sempre.
em tecnologia, em novidades, em lançamento, em qualidade de prestação de serviço. A gente sempre está buscando entregar o melhor ali para o cliente. E eu falo o seguinte, público tem para todo mundo, né? Uhum. O bom que eu acho hoje no digital é que quando você se especializa e foca na comunicação com o seu público-alvo, que é o seu caso, que eu acho, né? Uhum. Então, você se diferencia. Então, você não tem que ter medo de concorrente. É. Aliás, muitas das vezes a gente faz parceria, né? Porque às vezes é um cliente que não é o seu perfil, você não quer ser indico o seu parceiro, seu colega. Eu Pelo penso menos assim, também, entendeu? é público para É tudo. público. E você não tem condição também de estar abraçando todo mundo, atendendo todo Não mundo, dá. querendo todo mundo, entendeu? Então, você focar no seu público e na qualidade para estar sempre à frente mesmo. Porque o cliente, quando ele for fazer uma pesquisa, ele vai estar analisando tudo. E olha, e hoje a pesquisa ela é acirrada, né? A jornada do cliente hoje, né? A gente estava conversando, já começa muito antes da vitrine, muito antes da loja, né? Isso. E é do Que mineiro também, né? é Eu do acho. mineiro. Você tem muita indicação? Então, Hoje a sua captação é totalmente digital, ou é indicação? Como é que funciona? vamos colocar que eu acredito que 80%, né, das nossas vendas são indicações. Olha que A gente maravilha! trabalha com parceria com arquiteto, com design de interiores. Então, a gente tem muita indicação deles, a gente tem muita indicação dos clientes que fizeram cortina conosco, que ficaram satisfeitos e indicam ali. E colocaria que 10% seria o digital, né? E 10% seria pessoas que descobriram a loja aleatoriamente, entendeu? Então, 80% do que movimenta hoje das vendas realmente são indicações. É um dos Olha motivos que a só. gente preza muito fazer um serviço de qualidade, um serviço bem feito sempre, que é a certeza que aquele cliente ali, ele vai trazer mais Sim. outros pra Porque gente, acaba que na né? casa dele vai ter lá a visita, vai ter alguém, É, vai perguntar, né? é. Aí, E a parceria também com o arquiteto, né? Que é muito importante. Que se você pisar na bola uma vez, você não vai ter ali a indicação novamente, né? sim. Dele. E, pro- e deixa eu te falar uma coisa. Você percebendo que esse mercado está mudando, como que você ajusta essa sua funcionalidade hoje do que está acontecendo nesse meio de decoração? No caso, em que sentido? No sentido mesmo de quando as pessoas vão te contratar, como que Uhum. você ajusta isso, né? Que as pessoas chegam para você ou do digital ou mesmo indicação, você consegue ajustar essa funcionalidade do que a pessoa quer. Ah, tá. Entendeu? Assim, De entender o que ela entender o quer. cliente Isso, para entender o poder cliente direcionar a para venda. fazer a venda e o projeto Uhum. mesmo em si. É. Então, quando tem um profissional à frente, um arquiteto ou um design de interiores, é muito simples, porque eles já mandam a planta e o projeto com 3D para a gente estar selecionando ali para o orçamento de acordo com a planta o que eles desejam, né? Uhum. Quando não tem, que é um cliente final, que às vezes pode ter até feito o projeto, mas o arquiteto não chegou até a loja, não levou o produto para a gente faz essa consultoria, né? Uhum. Então, de acordo com o projeto, a gente vê o que ele precisa e leva Sim, ali para ele poder estar definindo as coisas para não fugir do que já está ali no projeto, né? Para estar acompanhando ali o layout, o conceito do projeto. entendi. Se é um cliente também que não tem nada, a gente instrui com o nosso conhecimento, né? Com a nossa capacidade de estar ali induzindo ele no que vai servir para o dia a dia, para o que é bom para ele. Então a gente vai conversando ali com o cliente, vai vendo a sua necessidade, e direcionando para poder ser um produto assertivo dentro da necessidade do que ele Entendi. precisa. Entendi. Olha, eu vou falar por mim que eu também tenho essa dificuldade, tá? Me explica, por favor, qual a diferença do design para o arquiteto, para o engenheiro, porque a gente, né, hoje que você tem essa parceria, Uhum. a gente se perde muito. Eu acredito que você deve né, receber esse tipo de pergunta, porque às vezes chama o engenheiro lá e a gente já quer que ele faça tudo, né? Uhum. Me explica, por favor. Então vamos lá de forma bem breve, né? Um Claro. engenheiro, ele vai cuidar ali da parte estrutural da casa, né? Então ele fica responsável por isso, questão de solo, tal. Aí trabalha em conjunto com o arquiteto, que aí vai desenvolver o design da casa para o engenheiro fazer os cálculos, né? E dentro ali da arquitetura, a pessoa pode especializar em interiores ou só o arquitetônico, né?
Então, a maioria hoje faz o interiores também. Então, o arquiteto ele vai fazer Pois ali é. a capa da casa e o interiores. E às vezes não, que aí é só o que o design de interiores faz. Que o design de interiores, igual o nome diz, ele vai fazer especificamente só o interiores da casa. E os detalhamentos, iluminação, cortina, Ah, móveis sob entendi. medida, planejados, O designer. o design, né? E com tudo Aí, no caso, o essas arquiteto, ele situações. modela o espaço. O espaço, E aí, mas o engenheiro, ele sobe os tijolos, como diz o outro, a estrutura. é a estrutura que exige aquele tanto de cálculo Sim. ligado à construção, entendeu? Então, o que que acontece? Precisa de estar todo mundo alinhadinho para um bom resultado. Sim. E o arquiteto, hoje, ele faz muito interiores. Então, às vezes, uma reforma, ele precisa do arquiteto para estar assinando pelo CREA ali, para poder estar liberando para reforma, se for troca de revestimento, se for mexer em coisa estrutural. Então, seria isso. Aí a gente trabalha mais em conjunto com o arquiteto e o design de interiores, que é quem está colocando mais os nossos produtos. Nossa, é coisa demais. Meu Deus do Que é as céu. cortinas, os persianos, os toldos, entendeu? Maravilha. Mas a gente se perde sim, né? A gente É, como... Aí, quando você contrata um sim. profissional, né? A pessoa já quer que Ah, resolve tudo, né? Porque, né, isso. acaba por causa dos custos mesmo. A pessoa quer... Que, É. né? Aí, eu acho que até por isso que o arquiteto acaba Fazendo interiores. E fazendo tem escritório interiores. de engenharia também que consegue fazer tudo. Geralmente, dentro de um escritório de Construtora, né? Faz arquitetura, isso, né? tem a pessoa que fica só parte de interiores, porque realmente é muita coisa, Entendi. né? E aqui, gente, partindo aqui para o atendimento do cliente mesmo em si. O que que você hoje faz de personalizado, de diferente para o atendimento do cliente? Uhum, Que eu vejo lá pelo seu Instagram, né? Que você é bem atenciosa, gosta de, uhum, né, realmente acompanhar. Como que isso. é hoje da Bianca Motas, assim, num todo? Então, nós damos Desde... essa consultoria mesmo, de estar fazendo atendimento em domicílio, vendo a necessidade real do cliente, para poder estar fazendo a indicação do produto. A indicação parte não só da beleza estética ali, mas da funcionalidade, da rotina de vida do cliente, que a gente procura entender isso, como que é a rotina, qual que é a sua necessidade, você precisa de um ambiente escuro, um ambiente claro, privacidade, não, conforto, para poder estar direcionando. Então, tanto eu quanto as meninas na loja que fazem esse atendimento, a gente faz com esse embasamento técnico mesmo, Uhum, para poder o cliente ter uma compra assertiva. entendi. E hoje, se você fosse analisar, né? O que que você falaria sobre o principal diferencial da Bianca Decorações? É, ó, o principal É, diferencial, eu acredito que seja essa consultoria, porque lojas de cortina nós temos muitos na região de Belo é, Horizonte, mas com essa experiência, esse conhecimento, eu acho que são poucas. No decorrer, a gente se depara muito em entrar na casa do cliente e ver produtos anteriormente instalados que não tem nada a ver com o ambiente, não tem a ver com questão de combinação de cores, não tem a ver com questão de funcionalidade. Já teve casos da gente chegar no cliente e ver instalado um blackout na cozinha, não faz sentido nenhum isso. é. Então, assim, provavelmente quem estava vendendo não direcionou a venda de forma correta. E o cliente ficou com um produto lá que não seja É, funcional. Então, assim, para quem não entende, a pessoa está com um produto lá e tá tudo bem. Mas para quem tem um olhar mais, né, da aham, área igual um a olhar gente chega, experiente, isso né? no cliente vê aquilo, a gente acha coisa absurda a pessoa ter tido coragem de vender aquilo ali, entendeu? Porque quando o cliente fala que quer algo que a gente acha que não vai se adaptar no ambiente, nós informamos, ó, isso não vai ficar legal e tal. E geralmente a pessoa confia ali e muda de ideia. Então, quando a gente vê esse tipo de situação, a Aham. gente acredita que não foi um atendimento E já correto. teve muito trabalho que você teve que desfazer, assim, de algum outro que você pegou, igual nesse caso que você falou, e chegou lá e teve que. Algumas vezes a gente se depara com isso, que era outro aspecto que eu ia mencionar, que o diferencial hoje da Bianca Malta também é o pós-venda, que nós damos para o cliente O e suporte, né? faz com excelência, que tem muitos casos de alguns clientes que a cortina ficou arrastando e a loja não foi lá nem para poder fazer esse ajuste, porque por ser sob medida, pode acontecer, ter um Pode. desnível, é o tecido Sim, CD, então são muitas situações que acontecem, né, no dia a dia. claro. Mas eu acho que, né, como o cliente depositou a sua confiança em nós, na loja, a obrigação Uhum. nossa é resolver. Então, eu vou lá, eu E vou hoje os clientes levar. estão cada dia mais exigentes, né? Sim, você acha? Eu,
para confecção. Então, assim, vai resolver. Mas eu também sou muito exigente. Então, eu não deixo sair nada da confecção de forma Eu já que não percebi esteja mesmo que adequado. você gosta de estar controlando. É. Então, pra estar sob os seus olhos. Então, E tá certa, assim, sabia? Porque lá na assim, loja a gente se apega muito aos não detalhes. é isso. A gente tem um Você, olho muito não é à treinado toa que para você ganhou o isso. nome no mercado, né? É por isso, são os detalhes, né? Então, assim, no meu ver, é inadmissível deixar um produto do tipo na casa do cliente. E a gente acaba tendo que resolver certas coisas que o cliente falou, eu fiz essa cortina, eu ainda não te conhecia, Sim. ficou ruim. E a pessoa não vai resolver, entendeu? É Então, eu complicado acredito mesmo. que um outro diferencial é esse pós-venda, que a gente sempre dá o suporte, no decorrer também da garantia, se precisar, a gente sempre está dando reparo no produto, que muitas lojas deixam a desejar, não tem. E, além de tudo isso que já foi mencionado, outro diferencial é o leque, né? A variedade de produtos de qualidade que nós temos na nossa loja. Eu sempre busco estar à frente, sempre estou acompanhando tendências de Você mercado. sempre está viajando, né? Para ver essas tendências, Isso, e com buscando outros fornecedor, profissionais novidade. renomados, né? Para você pegar Exatamente. inspiração. Então, assim, lançou em Milão, aqui já tem na Bianca Malta Eu Decorações. percebi isso já. Então, tudo que o mercado E tem tudo de bom de gosto, né? oferecer, assim, de moda, de tendência, a gente está à frente buscando isso. E além do nosso showroom, que Claro. eu já Então, você que mencionei, é uma né? pessoa que eu já vi que você gosta de sempre estar buscando tendência, você acha que então a decoração influencia no bem-estar do seu cliente? Sem sombra de dúvidas. Tá uma coisa caminhando junto com a outra. A pessoa, se ela estiver num ambiente bagunçado, num ambiente feio, com iluminação que não é adequada, ela automaticamente ela vai se sentir mal, ela não vai estar bem. Hoje o menos é mais, né? Não é? Não Também. é? Porque antigamente as casas eram cheias de coisa, cheias de informação, né? Hoje, quanto Uhum. mais clean, mais você fica leve. Eu fico vendo que até na minha casa mesmo, quando eu organizo tudo arrumadinho, você põe uma luzinha, né? Uma penumbra, abre uma cortina, já muda o seu humor. Então E- isso tudo impacta na vida da Aham. pessoa. Ela tá num ambiente ali que ela tá satisfeita, que tá agradável a decoração, ela vai se sentir bem, né? E isso Aham. vai E refletir o no que que dia a você dia, acha que na deixa vida uma casa mais dela. aconchegante, assim? O que que você acha, assim, de... As As cortinas. mais algum apetrecho? Os papéis de parede eu Ah, gosto é, muito também. nossa, Eu acho que reveste, acho que traz vida, traz um é glamour, um verdade. luxo para o ambiente. Você entra numa casa que as paredes estão sem papel de parede, eu acho que fica muito simples, sabe? Porque a pintura, ela não traz aquela sofisticação, aquela textura diferenciada que o papel traz. E acho, assim, principalmente em ambiente de quarto, né? Eu acho essencial o papel de É, parede. Eu não sei, eu isso. na minha casa tenho, eu acho Traz que dá muito um ar. Aí põe uma aconchego. cortina legal, Aham, né? E um eu papel de gosto também. parede. Fica um ambiente chique, né? Gostoso. Fica bem E aconchegante. fica. E hoje, igual você falou, tem muito material bom, né? Antigamente Uhum, não tinha tanta informação igual hoje. Então, você, tipo assim, você ia isso. numa lojinha qualquer e comprava, você mesmo colava. Não é mais assim, É, né? Eu lembro que quando a gente, né, precisava, tipo assim, não é de qualquer jeito. Por isso que é bom ter uma empresa especializada isso. que entende, né? Não só do material, mas também da colocação. E E é bem bacana isso que você está falando em relação à ué. colocação. Por causa que o que a gente oferece é muito mais do que o produto. É a prestação de Exatamente. serviço junto, de ter aquilo ali instalado de forma que vai ficar bonito. Igual a instalação que a gente faz hoje de papel, a gente não consegue ver as emendas, porque é uma instalação com um profissional qualificado para Já aquilo. vou te contar lá pra casa. Porque o meu lá, o cara colocou, encheu de bolinha. Ó, pra você ver. E foi um papel, não foi um papel barato. Então, você também, Mas a isso envolve a questão, instalação o profissional. isso, o Então, não é profissional. só o material. E assim, você pôr um papel mal instalado, é preferível não pôr, entendeu? Lógico que tem papéis que é ali, da característica dele, a emenda ser mais rústica. Mas o papel que não tem essa característica, se você coloca ali e fica marcado, o desenho fica feio. Não fica uma coisa bonita, sabe? Mesma coisa da cortina, uma instalação mal feita, É. né? Aqui, você é muito chique e elegante, né? Obrigada. Maravilhosa. Me conta, quais são os detalhes que no ambiente você acha que causa aquele ar sofisticado? Primeiramente,
as cortinas, claro, Claro, né? claro. Com os tecidos de linho, eu gosto muito. Tela que tá usando, vazada. Eu acho que traz essa sofisticação para o ambiente. Você tá optando por colocar o papel de parede, traz essa sofisticação. E é sempre não fugir do conceito ali do projeto, que é importante. Não colocar elementos jogados, porque tem pessoas que é Sim. assim, ah, eu gosto dessa caneca, pus essa. Eu gosto disso aqui, pus isso. Mas isso não combina com isso. Ah, mas eu gostei. Entende? Que não se Não se comunicam. comunica. Então, eu acho que primeira coisa é você não perder a linha do que você quer para sua E casa. a É gente um se perde mesmo, conceito. é porque é muita coisa, né? Aí Mas vai. quando a gente tem um conceito de decoração e segue aquele ali, um estilo, as chances de errar nenhuma. Agora, se você fica picando tudo que você gosta e nada se comunica com Você tem nada, aquele trabalho de personal que fala, que vai junto e fica tal? brega. Você tem esse trabalho? Então, a gente faz essa consultoria, né? Aham. Então, eu acredito que seja um pouco isso. Não vamos fazer a consultoria de outras coisas, de imóveis e tudo, porque não dá nem tempo para essa questão, né? Uhum. Mas quando a gente chega no ambiente, a gente já consegue visualizar qual que é o conceito, o que é a decoração ali e fazer indicação. Então, várias vezes a gente vai Ah, tá. direcionando o cliente, porque o cliente é muito assim, ah, eu gostei disso. Aí eu vou explicar, olha, você gostou, mas aqui na sua casa não combina. Aqui tá com tons puxando pro cinza, então a gente ou vai colocar essa cor ou vai colocar essa. Podemos colocar essa que você gostou? Podemos, mas não vai ficar legal. Então, Hum. a Você dá a gente... sua opinião, mas às vezes Isso. não tem É, controle, né? e é aquilo, a minha opinião com a minha bagagem de conhecimento, não só de Sim, experiência, mas de estudo, de tudo. exatamente. Aí, mas acho que 100% das pessoas. É muito raro a pessoa falar, ah, não, mas eu gostei, eu vou pôr. Ela fala, não, vou confiar no que você está me falando. E depois fica super satisfeita e agradece, Bom, porque a pessoa não tem essa visão. A gente que já está entendi. treinado para isso, e atende cliente todos os dias e todo dia decora alguma coisa, então a gente faz isso de olho E o bom é fechado. que a sua comunicação, ela é assertiva. Então, isso passa confiança. É, é É a realmente a sua, é suas experiência. áreas, né? São É. anos de Então a experiência, gente né? bate o olho assim e já sabe que não vai ficar bom, o que vai, e faz essa indicação. Entendi. E hoje você analisando aí todo esse contexto de cliente, né? Desse trabalho personalizado, o que você acha que as pessoas mais buscam para dentro da sua casa, assim? Quando vai contratar um profissional? O que você percebe? É isso. É o bem-estar, é o conforto, é a funcionalidade do produto, Praticidade, é né? tudo isso, né, que as pessoas procuram. É ter a privacidade, porque igual aqui em Belo Horizonte, é muito Você na prédio, pandemia teve muita é coisa assim vizinho de projetos incomodando. assim home office que ficou muita gente em loco? Que você percebeu uma demanda ou, Então, a né, na pandemia a gente ocasião? trabalhou bastante. É, porque alguns nichos cresceu muito, né, nessa Nós época. trabalhamos muito porque estavam muito as pessoas em casa. Nisso que as Isso, pessoas estavam em casa, elas estavam vendo que a casa não estava legal, entendeu? Então, isso. E por elas estarem mais em casa, elas estavam sentindo essa necessidade mais da decoração. Uhum. Então, foi uma loucura. A gente trabalhou assim bastante na pandemia. Porque eles estavam em casa e queria buscar esse ambiente, né, mais É, conforto, né? aconchegante, muita gente estava optando em receber mais em casa também, porque não estava podendo sair, não estava tendo como sair. Então, como vai receber que é a casa bonita. E é ruim você estar num ambiente que não tá legal, igual se você fica fora o dia todo, você não vê certos Sim, defeitos. Quando você tá em casa, verdade. você já começa a te incomodar. Olha, aqui tá faltando cortina, esse sol tá estalando aqui em mim. Eu não consigo ver uma televisão direito porque tá incomodando. Então, assim, a gente trabalhou bastante na Ai, que pandemia, bom. graças a Deus. Muita gente, né? Eu falo que a É, pandemia foi assim, muita gente vendeu lenço, muita gente enxugou, né? As é, lágrimas. Então você foi uma verdade. pessoa que vendeu muito lenço, né? Porque Vendi tava. muito lenço. Não tem esse ditado que o pessoal fala? Tem. Mas aqui, me conta também, assim, na prática, Hum, a diferença aí da persiana, da cortina. Fala essas diferenças pra gente aí, na prática. na Na prática, prática. vamos Tem lá. que ser na prática. Uai, porque às vezes a gente se perde, né? É tanta. É porque sai É, curtida. Eu já lembro daquela de voando, de da casa de tecido, né? tecido, da De casa da voar. vovó, não sei É, o quê. E- na prática é isso. É, a cortina de tecido é cortina. E as outras são persianas. Isso é a prática. Mas a teoria, o que realmente é considerado a persiana
somente as de lâmina, que é aquela horizontal, que bascula, e a Entendi. vertical, Que você puxa, sim. não, ela vai bascular Ah, também. Ela é entendi, vertical, ela vai entendi. bascular e vai puxar, Sim, que é considerado persiana. Mas para o cliente entender, e na prática todo mundo acha que o que é mais slim, igual essa que você falou, que é a rolo que sobe e isso. desce, é persiana. Então, seria mais assim do que a pessoa entende como persiana e E como tem diferença de cortina. material também das persianas, né? Tem, muita diferença. O tecido, ele vai ter o franzimento, ele vai ser tecido mesmo. É lógico que é um tecido próprio para cortina, mas ele vai ter o toque macio de tecido. Sim. As persianas, elas vão ser tecidos mais grossos, né? Algum de tecnologia mais avançada, igual a tela solar, que quem tá dentro vê fora, quem tá fora não vê dentro, Sim. que tem vidro na composição. Então, vai ser coisas mais específicas, vamos dizer assim. E como a gente escolhe a ideal para o nosso ambiente? Quando você chega, o que que você analisa? Então, a gente vai sempre estar analisando a questão do sol, né? Se é um sol da Ah, é a manhã, se é um sol referência? da Não tarde. sabia. E ele tem um bate-papo com o cliente para entender o que é a necessidade. Porque tem pessoas que buscam a privacidade, tem pessoas que buscam estar com um ambiente escuro para dormir, tem pessoas que buscam só a beleza, entender o que o cliente quer para fazer a indicação certa. É bom que você está sempre falando assim nessa preocupação com o cliente. Uhum. Entendeu? Assim, só de ver isso, tipo, a gente vê que mesmo tem esse profissionalismo seu, esse cuidado, né? Essa vontade de realmente ajudar, né? O É, servir. isso. E eu vejo que a Bianca Mota, Mota, tem quantos anos de mercado? Tá indo para No, uns 15 anos. 15. É. E hoje lá a sua equipe é composta de quantas pessoas? Então, é várias pessoas, porque E a você gente tem. tem as pessoas que ficam interna, Sim. a gente tem um vendedor externo também, né? E interno. A gente tem o setor de produção, que são as confecções, as Sim. costureiras. Aí vem para o setor de instalação também. Aí entra instalação de papel de parede e Uhum. instalação de cortina, que não é o mesmo que faz um e outro. Nossa, então tem freelance também, tipo freelance, A gente parceiros. trabalha com alguns terceirizados, Ah, mas tá. não são muitos, porque eu prefiro ter o contratado mesmo, porque eu acredito que a gente consegue ter um treinamento mais direcionado ali e atender um cliente com mais excelência, mas também não que o terceirizado deixe a desejar, mas quando o negócio aperta, a gente precisa de suprir isso com a terceirização, Mas sim. você não sabe assim, o número de quantas pessoas você tem hoje, assim? Eu acredito que a gente tem em média umas 7, 8 pessoas. Se contar com os terceirizados, vai para 13, 14 Nossa, pessoas. É, é bastante responsabilidade, hein? Não é uma equipe, né? Porque é a uma gente fala equipe. quando a gente tem uma equipe assim, é uma família, né? Então É, tem que estar em harmonia, né? sim. E a gente sabe que hoje alguns serviços, principalmente mão de obra, eu acredito na sua, tá difícil. Como que você enxerga isso hoje no mercado de mão de obras? Eu Como é que o que que acredito. você faz? Porque eu já entendi que a sua prestação de serviço, né, é bem personalizada, Uhum, né? E aí precisa de pessoas, né? Nessa sim, prestação claro. de. Como é que você está lidando com esse É. mercado agora que está totalmente diferente com essa nova tendência aí, né, de profissão? Então, as pessoas que hoje trabalham comigo, elas já estão ali comigo há bastante tempo, né? Então, eu acho que o funcionário, vamos dizer assim, mais novo de casa deve ter 8 anos. Ah, entendi. Mas você sabe que tá tendo esse boom, né, de pessoas. Mas eu acredito que Principalmente essa quem é essa parte de mão de obra falta e tal. mais de mão de obra, eu É, acredito que é a parte não qualificada, entendeu? Eu acredito que a parte qualificada, a mão de sim, obra de pessoas que têm um pouco mais de instruções, ela não tá tão defasada, entendeu? Que é o caso da da, sua equipe. da minha equipe. E como a gente está muito tempo no mercado e nós andamos muito bem alinhado, Uhum. eu acredito que fazem parte da Bianca Malta Decorações, atendem às suas necessidades ali, gostam de estar com nós, né, trabalhando Uhum. ali. E nisso, não, eu não tenho essa rotatividade que outras empresas têm, entendeu? Então, no momento,
Eu Tá não, tranquilo. Você não consegue. eu não A gente vejo fala, problema nisso. eu falo porque eu trabalho com muitos empreendedores, eles falam até, assim, na questão até da geração, que não querem mais essa demanda de trabalho de mão de obra, e quando é contratado, sabe, eles não ficam. São tipo uma geração mais mimimi mesmo, sabe? A Porque você não geração tá, mais nova, eu você não tá acredito lidando que com isso. sim, Então, como você trabalha já com pessoas mais antigas, acaba mais que... antiga. Eu não tô pegando essa geração nova. Eu acredito que eu vou sentir esse impacto quando eu precisar disso tá substituindo, entendeu? Aí que vai recorrer a essa geração que é uma geração, igual você falou, mimizenta, uma geração que não quer optar em Eu até trabalhar, estava vendo né? uma entrevista esses dias que falaram que essa nova geração, você não ganha ela mais pelo salário. Assim, você tem que ganhar ela pela transformação. Porque elas já sabem que eu vou entrar. Antigamente as pessoas ficavam 25 anos, 8 anos, 10 anos. Hoje elas ficam no máximo 2 anos. Se algo não agradar, elas não. Tipo Então não assim. estão preparadas Não. para o mercado de Elas não trabalho. ficam, elas não, tipo É, assim, elas saem. a Aí eu verdade fiquei é essa. chocada. E aí a gente sabe, igual no seu caso, né, que é uma mão de obra, né, e precisa da Aham, pessoa ali, por isso que eu tô te perguntando, mas aham. reza então, minha filha, porque o pessoal tá falando demais sobre isso. É. Mas temos que se preparar, né? Não Não, sim, adianta, claro. né? E aqui me conta aqui, ainda falando assim, em equipe de atendimento. Hoje, qual que é a importância da sua equipe, né, com relação aos seus clientes, para o sucesso da sua empresa hoje? O que você faz de diferente hoje ali para estar agregando com a sua equipe, para motivar elas, continuar a fazer? Igual a questão de produtos, de tudo, é sempre estar à frente do mercado, buscando capacitação, buscando curso, buscando interação, vendo o que tem de novidade e capacitando ela ali para estar oferecendo o melhor para o cliente. Então, assim, a importância da equipe é total. Eles estão à linha de frente, eles estão em atendimento com o meu cliente, e eles têm que estar capacitados para isso. É igual eu te E o falei, que você mais valoriza hoje num bom funcionário para você? ali na empresa todo mundo está há muito tempo, entendeu? Então nós andamos sempre alinhado. Não adianta o vendedor fazer um serviço bem feito e chegar na instalação da zebra. Então, sempre eu trabalho muito isso ali, que nós somos uma equipe. A Bianca Mota Decorações não é só eu, é todo mundo junto. Sim. E a gente sempre anda bem alinhado, buscando isso, não é? Ter essa comunicação interna, né? Sim, temos uma comunicação muito boa. Culturalmente, eu acho que o ambiente é bem tranquilo de trabalhar. Então, a gente já sabe o que você vai fazer, porque já tem muito tempo que estão trabalhando junto. Então, a Entendi. gente já prevê aquilo ali e já anda bem alinhado. E através dessa, né, essa interação sua com a equipe, né? Como que você cria uma experiência com o seu cliente hoje? Como é que você trabalha essa experiência do seu funcionário, da sua equipe, junto ao seu cliente? Porque é perceptível, né? Que você tem esse alinhamento com ela. Como que você passa isso de experiência para o cliente? Para ele perceber isso, não ficar, sabe? Eu acredito que quando o cliente se depara com o primeiro Porque é atendimento muita na gente, né, que loja, acaba que tendo acesso a ele, né? não, só quem tem acesso a ele é os vendedores, né? Ah, tá. E a parte de instalação que faz esse direcionamento financeiro. Para isso, as pessoas ficam na produção, então não tem esse contato direto. Mas eu acredito que quando o cliente chega e tem o primeiro contato com a loja e tudo, tanto a Monique quanto a Cris que faz esse atendimento de imediato, as pessoas já notam, né, que estão todo mundo bem alinhado pelo decorrer da conversa, pela comunicação, pela Sim. apresentação do showroom e tudo. Então, vamos supor, se uma vai passar o atendimento para outra, é informado. Se eu que vou atender, é informado. Então, tudo isso é passado para o cliente. Então, eu acredito que o cliente, ele já vê isso de imediato, entendeu? Que tudo ali Entendi. tá alinhado uma coisa com outra. Alguma coisa que ele pergunta que não consegue resolver já é passado, que é passado para mim e que vai ter Entendi. resposta. Então, eu acho que o cliente, pelo a Já sente essa forma, segurança, isso, né? que as pessoas atendem, que recebe, e o conhecimento de todo mundo ali, já nota que é uma empresa que está alinhada. É bom que você tem um processo, né? Aí quando a Isso. gente tem processo, a gente tem controle. Eu Quando a acredito gente que tem já controle, tem resultado. que Não já é é? notável isso, entendeu?
E é muito bom, sabe? Tá de parabéns a empresa. Agora me conta aí, você que viaja, conhece vários profissionais, quais são agora as tendências que estão acontecendo no mercado agora em 2026? Não Então, esconde o ouro, hein? Conta tudo. olha, a tendência vai continuar mantendo, né? Tons neutros, que isso eu acho que nunca vai mudar, porque é o que sempre domina a decoração. Sempre tem cores que sobressaem, mas os tons neutros é o preferível dos clientes também. E eu acredito que as empresas, por notar essa questão dessas preferências, investem muito em lançamentos com essas tonalidades de paleta de cores, nude, cinza, Sim. bege, off-white. Antigamente a gente via tanta coisa estampada, florida, né? Nossa, graças a Deus. Ficou para trás mesmo. Então, assim, continua puxando para isso. Entendi. As telas que eu já mencionei, elas hoje também vêm muito em alta para cortinas de tecido, que é aqueles tecidos vazados. Sim. Então, além de sofisticado, é algo mais inovador. A motorização e automação está muito em alta. É mesmo, Hoje automação, eu vejo. a gente Eu vejo. trabalha até com apartamentos de metragem quadrada menores que estão optando em automatizar, em motorizar, porque é um conforto no dia a dia da pessoa, essa praticidade, você sentar na cama e pedir a Imagina. Alexa para abrir, para Claro, fechar a isso. cortina. Então, assim, veio muito em alta, porque eu Sim. tiro, se a gente colocar 4, 5 anos atrás, a Uhum. motorização e a automação era mais casas de um alto padrão muito alto, Verdade. entendeu? E hoje não, hoje atende todos Hoje tem os acesso, né? públicos. Então, É, acabou isso. tendo mais opção, né? Mais conhecimento, preço também hoje é Ué. muito em conta. Não é algo que a pessoa não consegue pagar, entendeu? Sim. Então, é algo que veio para ficar, né? Essa tecnologia. E, assim, tá muito em alta a automação e a motorização. E quais são os erros que você mais vê que as pessoas cometem na hora de fazer a sua própria decoração? O que você acha? Aí deu ruim, e chama a Bianca foi lá. O que sai? Quais são os principais erros que você acha que a pessoa tem aí, faz aí? O principal erro é não contratar um Porque profissional às vezes quer fazer uma economia adequado para porca, aquilo. né? Fato. É a pessoa querer olhar no YouTube e achar que vai conseguir Nossa, é decorar. verdade. Ela buscar um conhecimento próprio de imediato. Gente, isso não consegue esse conhecimento de imediato. Não. Então, assim, é desvalorizar até um pouco o trabalho de um arquiteto, de um design de interiores que ficou 4, 5 anos estudando para isso. Então, assim, algumas pessoas elas sempre acham que têm essa habilidade de decorar, de fazer por conta própria, entendeu? Verdade, eu conheço gente assim. E como não tem conhecimento, põe certas coisas que não tá legal. E acha que tá legal. Tudo bem, respeito. A casa dela, ela gostando, entendeu? Mas aí se você me fala que não é pra errar, então o meu conselho é não tentar fazer as coisas por Que conta vai gastar própria. duas vezes, né? O negócio é É, porque tudo é tão caro, né? Aí faz errado, aí não consegue, aí. exatamente, entendeu? Então, assim, buscar um profissional qualificado na área de arquitetura ou design. Ah, eu não quero gastar. Não peca na hora de escolher a loja certa também de cortina, entendeu? Uhum. Escolhe uma loja que tenha esse trabalho que a gente tem de prestar essa consultoria, entendeu? De atender o cliente com essa bagagem toda de conhecimento que nós temos para direcionar um produto certo para o cliente. Por causa que, é igual você falou, vai gastar duas vezes. Vai pôr um produto que não tá legal. Aí, com o decorrer do tempo, a pessoa nota que não tá legal e É, vai porque tem precisar gente que trocar. acha, às vezes, que curtindo a decoração é igual você ir lá na promoção e comprar aquele tanto de coisa, deixar etiquetado e nunca mais usar. E não é. Só que tem que dar uma diferença aí, né? É Pra uma ser coisa muito mais mais específica, né? específica. E, assim, E às se vezes não dá pra for. passar pra frente, às vezes. Não, não tem. Mas é pro lixo mesmo, E é olha pra você outra ver. coisa que eu ia mencionar. Já que, se for fazer algo, sempre optar por algo sob medida, que é o diferencial, é o que fica bonito. Porque tem gente que é muito leiga e fala, ah, não, sob medida pra quê? Eu vou pegar um negócio pronto, e põe lá e fica Mas a economia horrível. porca. E fica horrível, entendeu? Então, assim, uma cortina que não é sob medida, ela pode cumprir uma função, né, entre aspas, de bloquear o sol.
mas ela esteticamente não vai ficar bonita. E geralmente as cortinas prontas, o blackout não tem nem a qualidade que uma cortina sob medida tem. Então, Entendi. assim, é falta de conhecimento, né? E igual você falou, peca na escolha. Já que você falou de blackout, ajuda mesmo blackout? Sem Bloqueia sombra de mesmo? dúvidas. Porque eu já vi uns blackout meio mequetrefe. Então, Por quê? Já que você comentou, não vamos esquecer dessa falar pergunta. do blackout. É. Então, Não, é porque tem dúvida, né? o blackout hoje, nós temos dois tipos. O de 70%, que igual o nome diz, vai vedar 70% do sol, e o 100%, que a gente não pode considerar a vedação de 100%. Por quê? Não é o blackout em si, mas fresta, o layout da janela, várias Sim. outras coisas pode impactar para que entre a luz. Não depende só do tecido da vedação em si. Vamos só dar um exemplo aqui breve. Sim. Tem aqui a janela e eu pus do tamanho da janela ali o blackout, né? Aham. Vai passar iluminação nas laterais. Então, o tecido na frente pode estar vedando 100%. Mas o que vai entrar em iluminação é nas laterais. Então, a É gente que não fica aquela pode frestra, né? considerar isso, que um blackout sempre vai ter 100%, porque tem coisas ali da dinâmica ali da janela, da parede, que possa vir entrar em iluminação. Igual você mencionou as frestas de luz, entendeu? Mas cumprindo a função, o blackout é o que Não dá pra escurece ficar um mais, pouquinho sim. mais sobreposto assim, pra não. Tem várias opções, que aí, quando a gente faz a visita, a gente, no decorrer ali da venda, vai conversar tudo isso com o cliente. Olha, aqui você precisa de aumentar mais Então, minha na filha, tem largura, arquiteto a que gente tem precisa de aumentar decorador que não aqui fala direito. na altura. Aqui, se tá incomodando, a gente vai transpassar. Aí, para transpassar, a gente precisa de ver se tem metragem no cortineiro para fazer esse transpasse, porque precisa de ter uma largura maior para isso. Então, são vários aspectos que é o que eu estou te explicando. O cliente acha que é uma coisa simples, que ele Não é. vai conseguir fazer por um breve conhecimento de Não vai. Google, de internet Até eu tô ali, aprendendo e com não você hoje aqui, fica. tá? É muita coisa, é muito detalhe que precisa de ser olhado, é muita questão técnica, entendeu? Por isso que eu sempre falei, eu valorizo demais os profissionais. E Uhum. aí tem coisas que a gente não tem que julgar, né? Eu tô falando por mim, tá? A Uhum. gente acha, igual você falou, acha que não vai, mas ó, você tem que ter informação, porque Tem. senão acaba fazendo coisa Informação errada, é tudo na vida. não Não é? só pro meu segmento, mas é em relação a tudo. Pois é, e não adianta ficar economizando, não, Não, porque, não né? adianta. É É porque igual você senão. falou, é uma economia porca, porque você economizar em certas coisas que que dão para economizar, agora isso daí é uma falsa economia, porque a longo prazo também não vai te satisfazer, entendeu? Você coloca um produto, hoje eu falo, você põe uma cortina comigo, a durabilidade da cortina vai passar de 10, Sim. 20 anos ali, entendeu? Uhum. Papel de parede, mesma coisa, eu trabalho só com papel de parede importado. Aí você pega um adesivo pela internet, sei lá, no Mercado Livre, qualquer coisa, além de Sim. marcar as emendas, porque o adesivo não casa, ele não é próprio para a parede não respira. Então vai soltar. Não vai durar 1, 2 anos. Então isso eu não considero economia. Você pôr um blackout ali, Zé Ruela lá, Eu nem sabia que tinha diferença de que blackout. não resolve, que seja aquele plástico duro também, vai ressecar aquilo ali, Não dá. 2 anos você já trocou. Olha pra você Então isso ver, não ainda é pode considerado causar até alguma economia. coisa pra saúde, ainda mais, por exemplo, eu na minha casa tenho meninos com alergia. Então isso Nossa, tudo influencia, né? tudo influencia. Fora, eu acho que isso aí é o pior de tudo, né? No meu ver, pelo menos assim, eu sempre, quando eu vou fazer uma compra, eu busco sempre, eu quero pra mim o melhor. É você ter a insatisfação de todo dia olhar aquela porcaria lá, aquela coisa feia lá na janela e falar, nossa, eu podia ter comprado um negócio melhor. Eu acho que isso é o mais frustrante. Não. Eu acho que é o pior, sabe? É, mas nem tudo você pode controlar, né? Então, Não, às vezes não claro, tem jeito. sim. Isso aí só tem que só achar mesmo e pronto. É. Agora me conta aqui, olha, nós já estamos quase finalizando as perguntinhas aqui para você. Olhando para aquela câmera ali, me Vamos fala olhar. aqui, ó, que legado você deseja deixar através do seu trabalho? Eu desejo deixar o legado que satisfaz o cliente, que eu pude colaborar com a decoração, com o bem-estar, com o dia a dia dele, de deixar a casa dele mais bonita, com inovação, com conforto,
para ele estar se sentindo melhor e podendo viver isso com a família dele. Olha só, maravilha. E aqui mais uma perguntinha. Qual mensagem você gostaria de deixar para quem sonha em transformar a sua casa em um verdadeiro lar? Que a casa, eu penso muito É porque você passa a vida toda, né? isso, é esquisito, que é onde Então, a gente a maioria passa das vezes, né? Muito tempo. isso, mais tempo, é o nosso porto seguro, é onde nós estamos com a nossa família, os melhores amigos, porque você não chama um desconhecido para ir para sua casa. Um desconhecido você encontra num bar, num restaurante. Então, assim, eu vejo que é um investimento. Você investir na sua casa, você investir no seu bem-estar, seu e da sua família. Beleza. E aqui, eu quero que você passe uma mensagem para quem sempre esteve do seu lado, sua família, né? Quem você quer falar de coração aqui agora, que acompanhou sua trajetória que teve com você. De família, de esposo. Uma É, mensagem para essas pessoas que, né? Que eu é acho que é gratidão. fundamental, né? Que a É, gente. é gratidão mesmo. Por todo mundo que sempre esteve do lado, o meu marido, que, né, sempre esteve comigo aí desde o primeiro dia, né? Gracinha. Que nós começamos aí esse sonho, porque eu falo que realmente foi um sonho. Hoje a Não. Bianca Malta Decorações chegou num patamar que era o que eu sempre busquei, né? Então, assim, a gente acreditou e acreditou junto, né? Minha mãe, meu pai, minha família, né? E realmente, igual no começo eu Aham. mencionei, as minhas cunhadas pela oportunidade, Ai, né? que bom, parabéns. De estar ali, que foi através dessa sociedade que hoje, né, Você se surgiu a transformou, você Bianca é. Malta Decorações, exatamente. Então, eu acredito que Até arrepio. É muito legal, né? Porque normalmente parentes assim não dão tanta força no nosso, né, nosso sonho no início, né? Eu vejo os empreendedores falando, tá? Que eu já entrevistei outras pessoas. E é legal você ter esse reconhecimento. tão, Parabéns. que acreditou, né, em mim, eu acredito, porque eu era nova, né? Falaram, É. não, você vai ser nossa sócia. Então, eu acho que ali foi o começo, entendeu? Da trajetória. E qual que é o legado da Bianca hoje que ela deixa? Tá pra aqui. Você deixa aí, olha lá pra câmera. Então, o legado é exatamente esse: é poder preencher esse espaço na casa das pessoas, com as cortinas, com as persianas, com os papéis de parede, Ai, com a decoração de interiores, que faz ali o dia a dia delas serem melhor, ser um dia a dia mais gostoso, mais bonito tá certo. na vida delas. Bianca, gratidão por essa entrevista. Eu já aprendi muito com você. Obrigada. Sucesso Ô, e Deus Sueli, abençoe. obrigada, você é muito bacana. Ai, que isso. Adorei estar aqui com você. Obrigada. Gente, quero agradecer essa entrevista hoje com a Bianca Mota. Eu me emocionei aqui, fiquei realmente muito feliz de conhecer um pouco dela, da história dela. E até o próximo podcast. Vem com a Sueli Braga, de frente com o empreendedorismo. Até mais.